Então, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos, tá bom? A nossa disciplina de Matemática 2, né? Uma disciplina de extrema importância, né? Aqui para o curso não só de licenciatura em Química, né? Que é o curso ao qual vocês estão inseridos, né? Tá bom? Mas também para várias áreas do conhecimento, tá bom? Esse curso em outras instituições é conhecido como Cálculo Diferencial Integral 3. E aí, durante esses dias, a gente vai procurar trabalhar da melhor maneira possível. Tá bom, eu sou o professor Antônio Ideraldo Medeiros do Carmo, né? Sou professor do Instituto Federal do Maranhão, né, lotado no campus Santo Inês, tá bom? Então, acredito que todos estão vendo perfeitamente aí o slide, né? Então, a gente vai usufruir exatamente desse material que foi disponibilizado para vocês, tá bom? E aí nós temos inicialmente, né, essa definição, né? Nessa definição 1, a gente vai nortear, digamos assim, a base do nosso curso, né? E aí vocês vão ter esse contato, né, com as funções de várias variáveis. Então, na definição 1, né, nós temos exatamente o seguinte, né? Uma função de duas variáveis da forma, né, f de D contido no R2 em R, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte, né? Que eu tenho uma função onde o domínio está contido exatamente no R2, tá bom? E aí, essa é uma função onde eu vou levar um conjunto de pontos do R2 e eu vou ter como imagem um número real, tá bom? Então, uma função de duas variáveis é uma aplicação que associa cada par de números reais x, y, pertencendo a esse domínio da função, a um único número, e agora esse único número, ele é um número da forma, né, f de x, y, pertencente aos reais, certo? Ou seja, tal qual vocês estudaram, digamos assim, lá no ensino médio, né? A definição de função, essa definição ela é basicamente empregada em todo e qualquer tipo de função, né? Ou seja, para qualquer elemento do domínio, você está associado a um único elemento no contradomínio, tá bom? E aí, aqui para nós, nós temos também exatamente isso. E aí, quando se falar em conjunto do plano D, ou seja, o conjunto do plano do domínio, esse conjunto de plano, ele é chamado de domínio da função, tá bom? F, e o conjunto Z igual a F de XY, tal que XY pertencente ao domínio da função é chamado de imagem da função, tá bom? Ou seja, em outras palavras, o que a gente vai ter aqui? Nós teremos um conjunto de pontos, né, do R2, ou seja, um conjunto de pontos do plano, de tal forma que esse conjunto de pontos do plano, eles terão imagens, né? E aí, dessa forma, nós podemos pensar no seguinte, exemplo 1, ó, determine o domínio das funções. Aí na letra A, né, no item A, eu tenho uma f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, observe que eu tenho agora uma função, né, uma função de duas variáveis. Quem são essas variáveis? No caso aqui, o x e o y. Então, dependendo dos valores dessas variáveis, nós teremos tanto uma imagem, né, que é um valor real, como a gente definiu, né, como, né, esse domínio nos dá exatamente esse conjunto de pontos do plano. Então, dessa forma, para esse exemplo 1 aqui, ó, quem seria o domínio dessa função? Ou seja,
para quais valores de x e y eu terei como imagem números reais. E aí você observa que para qualquer x e para qualquer y que você venha a substituir aqui, você vai encontrar, né, ao substituir um número real, tá bom? Então, você pode concluir daí que o domínio, tá bom? Que o domínio dessa função vai ser exatamente um conjunto de pontos x, y, né, pertencentes ao R2, ou seja, agora eu tenho um conjunto de pontos, né, pertencente ao R2, como meu domínio da função, tá bom? Então, você poderia simplesmente dizer que o domínio dessa função é simplesmente o R2, tá bom? Por esse fato. Na letra B, eu já tenho agora uma função, né? Uma função definida por g de x, y, onde essa função ela é igual a raiz quadrada de 9 menos x quadrado menos y ao quadrado, tá bom? Ou seja, agora, para quais valores de x e de y eu terei resultados reais, ou seja, isso aqui vai produzir resultados reais. Se a gente analisar bem, a gente vai perceber o seguinte, né? Que nem todos os valores aqui poderão ser utilizados. Por quê? Porque sabemos que não existe raiz quadrada real de número negativo. Então, dessa forma, eu tenho que ter cuidado, né, ao analisar, por exemplo, o que acontece, né, dentro da raiz quadrada. Então, nesse caso, né, o que é aconselhável fazermos, né? Nesse caso, o domínio da função ele vai ter que ser cuidadosamente pensado. Por quê? Porque é necessário que aqui dentro do radicando seja um número não negativo. Então, para ser um número não negativo, nós precisamos que 9 vai precisar que 9 menos o x ao quadrado menos o y ao quadrado sejam maiores do que ou igual a zero, tá bom? E isso daí só vai acontecer se, né, o 9, por sua vez, for maior do que ou igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Quando a gente passa esses dois termos para o segundo membro. Ou seja, se 9 é maior do que ou igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, então, sem perda de generalidade, nós podemos dizer que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor do que ou igual a 9. Então, para qualquer x ao quadrado mais y ao quadrado menor do que ou igual a 9, eu encontrarei números reais, né, para essa função. Então, dessa forma, eu posso escrever o meu domínio dessa função como sendo um conjunto, né, de pares ordenados x, y pertencentes ao R2, tá bom? De tal forma que x ao quadrado mais y ao quadrado, viu? X ao quadrado mais y ao quadrado sejam menores do que ou igual a 9, tá bom? Essa aqui é a condição, tá bom? Para o meu domínio da função. Ficou claro, pessoal? Vocês têm alguma pergunta inicial? Qualquer coisa, fiquem à vontade, tá bom? De levantar a mão e fazer algum questionamento, tá bom? Professor, por que você coloca aí o menor igual, sendo que no início da questão não tem esse símbolo menor igual? Não devia ser 9 igual a x ao quadrado mais y ao quadrado? Não, porque para qualquer número
maior do que ou igual a 9, para qualquer valores onde eu substituir x ao quadrado mais y ao quadrado para valores aí menores do que ou igual a 9, esse domínio vai existir, entendeu? Agora, se x ao quadrado mais y ao quadrado for igual a 10, por exemplo, só para você ter uma ideia, vamos supor que x ao quadrado mais y ao quadrado sejam iguais a 10. Se eles forem iguais a 10, nós vamos ter o seguinte, você vai concordar comigo o seguinte, nós teremos a raiz quadrada de 9 menos, né? Aí vamos supor, se eu escrever assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Isso daqui não é a mesma coisa do que está aqui, ó. Aqui, ó. Mesma coisa que está aqui, ó, certo? A gente pode pensar dessa forma, certo? E aí, se a gente analisar, se x ao quadrado mais y ao quadrado, por exemplo, for maior do que 9, se for um 10, nós vamos ter 9 menos 10, para você ter a ideia. E aí nós teríamos a raiz quadrada de menos 1. Mas quem é a raiz quadrada de menos 1? A raiz quadrada de menos 1, ela não pertence aos reais. E eu preciso ter um número real, tá bom? Então, é por esse fato. Porque quando se fala em domínio da função, tá bom? A gente está associado a exatamente isso. Ou seja, para que valores, ao substituir, eu vou encontrar um número real? Para que conjunto, para que pares de números, no caso, ao eu substituir x, y, eu vou encontrar um número real. Porque se eu não encontrar número real, eu não vou ter imagem para esse conjunto de pontos. Tudo bem? E aí eu só peço desculpa para vocês que a minha mesa digitalizadora hoje não está legal, tá bom? Ela está falhando. Aí as letras aqui não estão tão legais, mas acho que dá para vocês compreenderem. Eu já mudei aqui e tudo, mas vamos ver. Acho que dá para compreender aí aos poucos, tá bom? Então, deixa eu só ajeitar aqui. Vamos lá. Então, a gente agora, continuando, nós temos o seguinte, definição 2. O que diz essa definição 2? Temos o seguinte, ó, o gráfico de uma função de duas variáveis, e aí o que é uma função de duas variáveis? É uma função onde o domínio está no R2, certo? E eu tenho como imagem um número real. Então, o gráfico de uma função de duas variáveis é um conjunto de pontos do R3, ou seja, um gráfico de uma função de duas variáveis é um gráfico no espaço, é um gráfico tridimensional. E esse gráfico, ele satisfaz a esse conjunto aqui, ó. Vai ser um conjunto agora onde eu terei triplas, né? Ou seja, eu ter x, y, z pertencentes ao R3, então é um conjunto de pontos do R3, de tal forma que o z é igual ao f de xy, onde esse xy ele pertence ao domínio da função, tá bom? Então, dessa forma, né, quando você olha para o gráfico aí, nós podemos dizer que, nesse sentido, o gráfico de f é uma superfície no espaço do R3. Bom, deixei aqui bem claro para vocês. Então, o gráfico de uma função de duas variáveis é um gráfico no R3. E aí, quem é o meu domínio? Não sei se ficou claro, mas eu vou enfatizar. O nosso domínio vai ser esse plano aqui, ó, tá bom? O plano XY. E aí, nesse plano XY, o que nós temos aí? Nós percebemos que para qualquer ponto, ou seja, para qualquer ponto aqui que vai ser um par ordenado,
eu vou ter como imagem um elemento lá no gráfico, digamos assim, onde esse elemento ele está associado ao Z, tá bom? Por isso que nós dizemos que o Z aqui, ó, por isso nós dizemos que o Z aqui está em função de xy, né? Ó, o Z é o f de xy, tá bom? E aí nós temos aqui o seguinte exemplo. Ele pede para nós representarmos graficamente o domínio da função f, definida por f de xy igual a raiz de y menos x mais a raiz de 1 menos y. Quando a gente olha essa função, o que a gente já percebe? A gente percebe o seguinte, que nós estamos diante de uma função de duas variáveis. Quais são as variáveis? X e y, né? Então, representar graficamente o domínio é mostrar naquele conjunto de pontos, né, do plano, deixa eu só voltar o slide, né? Aquele conjunto de pontos do plano, aqui, ó, quais deles, né, quais desses pontos aqui, né, eles serão, né, serão região de imagem, para eu projetar o gráfico da minha função, tá bom? Então, esse é o nosso objetivo agora aqui, ó, tá bom? Nosso objetivo é encontrar a representação gráfica do domínio dessa função. Para isso, nós temos que analisar exatamente o que acontece, ó. Primeiro, y menos x não pode ser negativo, porque senão eu terei raiz quadrada de número negativo. 1 menos y também não pode ser negativo, tá bom? Então, a gente vai analisar por partes, antes de nós fazermos o gráfico. Então, inicialmente, o que tem que acontecer? Inicialmente, nós temos que ter y menos x. Como não pode ser negativo, então tem que ser maior do que ou igual a zero, certo? Então, dessa forma, o nosso y vai ter que ser o quê? Maior do que ou igual a x. Então, para essa condição inicial aqui, o y tem que ser maior do que ou igual a x. Se o y tem que ser maior do que ou igual a x, como é que seria esse tal gráfico? Y maior do que ou igual a x, né? Seria mais ou menos o seguinte, né? Se a minha mesa digitalizadora ajudasse hoje, mas vamos lá. É como se nós tivéssemos aqui o eixo dos y, o eixo do x, e aí quem é o gráfico, por exemplo, vamos esquecer um pouquinho essa desigualdade. Quem é o gráfico y igual a x? O y igual a x, professor, é aquela reta que é bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, inicialmente, nós temos exatamente isso, né? Então, aqui no eixo dos x, aqui no eixo dos y, e aí o que nos interessa? Aqui é a reta y igual a x, certo? Do gráfico. Y igual a x. Então, o que nos interessa aqui? Nos interessa o seguinte, eu quero pontos agora onde o y seja maior do que ou igual a x. Então, é óbvio que esses pontos estão exatamente acima da reta. A parte acima da reta, ou seja, para qualquer ponto nessa região que eu estou achurando aqui, ó, certo? O y ele é maior do que ou igual a x. Tá bom? E exatamente sobre a reta, o y é igual a x. Essa é a primeira condição. Qual é a segunda condição ali que a gente tem que analisar? Que 1 menos x também não... 1 menos y não pode ser negativo. Então, daí o que a gente tira? Que 1 menos y tem que ser maior do que ou igual a zero. Se 1 menos y tem que ser maior do que ou igual a zero, então o 1 tem que ser maior do que ou igual a y. Se 1 é maior do que ou igual a y, sem perda de generalidade, é porque o y é menor do que ou igual a 1. Concordam?
Então, quem seria a representação gráfica disso? Aí vamos para cá de novo. Bom, então, a representação gráfica disso daí, vamos lá aqui de novo, eixo dos y, eixo dos x, e aí eu vou usar aquela reta constante, aquela reta y igual a 1, para a gente ter uma ideia. Pronto. Isso aqui já é o suficiente para a gente fazer essa ilustração. Só tirar aqui o... Pronto. E aí, o que é que nós temos? Aqui o eixo dos x, beleza. Aqui o meu eixo dos y. E aqui a reta y igual a 1. Ó. E a reta y igual a 1. A qualquer ponto nessa reta, o y é igual a 1. Mas o que que nós queremos? Nós queremos exatamente os valores onde y é menor do que ou igual a 1. Então, para nós, vai servir todos esses valores que estão aqui abaixo. Ó, né? Eu estou achurando. Y igual a 1, menor do que ou igual a 1. Toda essa região aqui. Então, quando a gente for fazer agora a representação gráfica do domínio, eu vou ter que olhar para o que acontece aqui e o que acontece aqui, tá bom? E tentar escrever numa figura só, numa representação gráfica só, o que está acontecendo aqui, tá bom? Então, tudo isso daqui que a gente fez vai resultar em que figura, né? A gente vai ter, então, dessa forma, um gráfico. Desculpa. A gente vai ter aqui, vou tentar fazer o gráfico que vai representar exatamente esse domínio dessa função. A gente vai ter isso daqui. Aí, o que que a gente tem como referência? A gente tem como referência essa retazinha aqui, né? Ó, digamos assim. Essa região. Dá até para a gente escrever essa região de forma contínua, né? Porque esses pontos eles podem estar aqui, então a gente vai ter mais ou menos isso daqui, né? Para y menor do que 1. Então a gente vai olhando para as duas figuras, eu preciso estar olhando para essa primeira aqui, ó, juntamente com essa segunda, e tentar trazer tudo para uma coisa só. Então, quando a gente olha para as duas, a gente percebe que dá para nós termos essa intersecção, essa região de intersecção. Tá? E aí, quem vai ser o domínio para nós? Vai ser toda essa região aqui, ó. Bom, o domínio da função. Então, é como se a gente olhasse para o plano, né? Para o piso, digamos assim, né? A parte inferior, porque o nosso domínio vai estar aqui, ó, né? No plano. Então, quando a gente olhar, a gente vai perceber o seguinte: o que está acontecendo lá no domínio da função? Está acontecendo que só vai interessar para mim pontos que estejam acima de y igual a x, então para mim serve valores y maiores do que ou igual a x, mas que nós tenhamos também y menor do que 1, então vai nos interessar apenas essa região. Então a representação gráfica do domínio dessa função vai ser exatamente essa, ok? Espero que vocês estejam compreendendo o que a gente está querendo fazer aqui. A gente está querendo imaginar o que acontece lá no plano, lá no domínio da função. Entendendo o que acontece lá, a gente pode exatamente ver o que vai acontecer com o gráfico da função. Beleza? Então, continuando aqui, agora nós queremos o seguinte, né? Como esboçar o gráfico de uma função definida por f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, tá bom? Então, para esboçar esse gráfico, né,
a gente tem que pensar em algumas situações, né? Primeiro, um gráfico de uma função, né, de duas variáveis, nós acabamos de ver que ele é um gráfico tridimensional. Então, se ele é um gráfico tridimensional, deixa eu tentar ajudar vocês aqui, ele vai ser um gráfico mais ou menos com esse aspecto. Você imaginar o canto da parede, por exemplo, aí, né? Ó. Você vai ter agora como referência, né, esse eixo aqui, que agora é nosso eixo Z, né? A gente vai ter o nosso eixo X aqui, tá bom? E esse aqui é o nosso eixo Y, tá bom? Temos exatamente isso daqui. Aí o que a gente vai ter que fazer? Poxa, quem é o gráfico dessa função? Ah, eu sei que o gráfico é uma figura tridimensional. Mas para imaginar esse gráfico, eu tenho que imaginar o que acontece em cada um dos planos. Professor, Oi. teve um aluno que disse que não entendeu o último exemplo que o senhor passou. Ah, não entendi. Ah, o do exemplo 2? Isso. Ah, Fabiana, agora que eu estou vendo aqui na mensagem chamada, porque aqui tem... Certo. Deixa eu voltar lá. O que nós fizemos lá, Fabiana? Nós fizemos o seguinte, né? O nosso objetivo nesse exemplo 2 é representar graficamente o domínio da função f. E aí, para eu representar graficamente o domínio da função f, deixa eu só voltar um pouquinho aqui o domínio, eu tenho que entender o que acontece aqui, ó. Por que eu tenho que entender o que acontece aqui? Porque é exatamente esse plano XY que nos dá exatamente o comportamento em relação ao domínio da função. Aí, primeiro, você tem que entender o que é o domínio da função. E o que é um domínio da função? É exatamente aquele conjunto de pontos do plano, do R2, que vai ter possibilidade de gerar um número real para ser imagem. Então, não necessariamente todo o plano vai gerar números reais. Então, eu preciso saber qual é a região do plano em que eu vou obter números reais. Então, para saber isso, o que eu tenho que pensar agora lá no exemplo 2? Tenho que pensar o seguinte, olhando para cá, desculpa que hoje minha mesa está complicada, vamos lá. Olhando para cá, ó, certo? O que acontece aqui? Nem todo x e todo y serve. Por exemplo, se o y for 2 e o x for 5, 2 menos 5 dá menos 3. Existe raiz quadrada real de menos 3? Não. Então, para esses valores, não serve, entendeu? Para esses valores aí, não terei relação. Então, eu preciso analisar o que pode dar certo aqui dentro dessa raiz. Por isso que nós consideramos o quê? Y menos x tem que ser maior do que ou igual a zero, para ter um número real como resposta. Consequentemente, o y tem que ser maior do que ou igual a x. Certo? A mesma coisa aqui, ó, 1 menos y precisa ser positivo. Então, 1 menos y maior do que ou igual a zero, consequentemente, o y tem que ser menor do que ou igual a 1, para gerar esse número positivo. E aí, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber se y é maior do que ou igual a x, então me interessa aqui essa região aqui, ó. Essa região aqui me interessa. Ah, para y menor do que ou igual a 1, me interessa essa região. Mas para o gráfico final, para a representação gráfica desse domínio, eu preciso da intersecção dessas duas regiões, ou seja, não basta acontecer só em uma, tem que acontecer nas duas. E aí, quando eu olho essas duas regiões, eu tenho como intersecção essa região aqui. Então, essa região é que vai me dar exatamente a representação gráfica do domínio da função, tá bom? Eu não sei se ficou bem claro, mas caso vocês não tenham conseguido visualizar, de fato, o que eu estou falando, eu sugiro que vocês façam o desenho, e ao fazer o desenho mesmo, a folha de papel,
fazer o plano direitinho, projetar esse gráfico, você vai ver, eu tenho que juntar, assim, não é juntar, unir, mas eu tenho que juntar, assim, o que é comum aos dois gráficos. Que aí o que for comum aos dois gráficos vai ser exatamente a intersecção, que é o que nos interessa para a área da região do domínio que satisfaz essa função de duas variáveis. Tá bom, Fabiana? E aí, voltando para o exemplo 3, nós temos o seguinte: como esboçar o gráfico dessa função? Primeiro, o gráfico dessa função, nós acabamos de ver que é um gráfico tridimensional. Então, é um gráfico no espaço. Então, eu preciso saber o que acontece nesses três planos. Como assim três planos? Ora, se você olhar e comparar esse gráfico aí com o canto do aparelho, você vai perceber que você vai ter três planos se intersectando nesse canto da parede. Então, precisamos analisar exatamente isso, né? Primeiro, o que acontece, tá bom? No plano XY. Que plano XY é esse? É esse plano aqui, ó, que é o nosso domínio. O que acontece no plano XY? A única coisa que eu sei aqui de início é que no plano XY o Z é igual a zero. Por que o Z é igual a zero? Ora, qualquer ponto que eu colocar aqui no plano X e Y, quando eu for analisar para Z, ele vai ser zero. No ponto Z, ele vai ser zero. Aliás, no eixo Z, ele vai ser zero, certo? Então, nós teremos o quê? Nós teremos, se o Z vai ser zero e f de x, y aqui é exatamente o Z, então nós podemos tirar daí que x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a zero. Mas para x ao quadrado mais y ao quadrado ser igual a zero, tem que acontecer o quê? Qual é a condição para x ao quadrado mais y ao quadrado ser igual a zero? Só tem uma condição, que é exatamente o x ser igual a quanto? O x ser igual a zero. Y ao quadrado. Ah, tá. Pois x vai ser igual a menos y ao quadrado, mas para eles serem iguais, né? Para essa soma ser zero, só tem uma condição, é o x ser zero e, consequentemente, o y ser zero também. Ou seja, se o x for zero e o y for zero, nós temos esse ponto aqui, ó, o 0, 0, né? Pertencendo a esse gráfico. E como o y é zero, nós teremos o ponto 0, 0, 0, essa tripla aqui, fazendo parte do meu gráfico. E o ponto 0, 0, 0, tá bom? É exatamente esse ponto aqui, ó, que é a origem, ó, que é o cantinho lá, certo? Aí o que a gente vai ter que analisar agora também? A gente vai ter que analisar o que acontece no plano YZ, por exemplo. O que acontece no plano YZ? No plano YZ, que é esse lado aqui, ó, certo? O x agora é zero, certo? E se o x for zero, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, que z, que é o meu f de xy, como x é zero, x ao quadrado também é zero. Aí vai sobrar o quê? Que o z é igual a y ao quadrado. Se z é igual a y ao quadrado, então é como se no gráfico eu tivesse mais ou menos isso aqui, ó, que é a parábola, né? E aí eu não terei somente essa parábola, né? Eu terei outras parábolas. Já vocês vão entender o porquê. Agora vamos analisar o que acontece no outro plano. Tá faltando outro plano. Qual é o outro plano?
É o plano XZ. No plano XZ, o y agora é igual a zero, certo? E se o y for zero, o y ao quadrado também vai ser zero. Aí vai sobrar o que para a gente? Vai sobrar aqui o z, que é o f de xy, ele vai ser igual a x ao quadrado, certo? O z é igual a x ao quadrado. Se o z é igual a x ao quadrado, o que a gente vai analisar? A gente vai analisar o seguinte: quando eu for imaginar o gráfico z igual a x ao quadrado, eu vou ter também uma parábola aqui. Já a mesa não está legal, vamos lá. Eu vou ter uma parábola aqui passando pela origem. Então, eu terei aqui, querendo ou não, várias parábolas passando por essa origem, certo? E aí, esse conjunto de várias parábolas ao redor aqui vai nos dar exatamente o nosso gráfico, tá bom? Que é esse gráfico aqui, tá bom? Então, observe nesse gráfico que nós temos aí, aqui, por exemplo, essas parábolas, né? Ao lado dele aqui você vai ter várias parábolas aqui, né? Certo? Então, essa é a forma de a gente esboçar, tá bom? O gráfico de uma função, tá bom? De duas variáveis. Então, o que a gente entendeu até agora? A gente entendeu o seguinte, certo? Que uma função de duas variáveis, o gráfico é um gráfico tridimensional, e aí, para eu obter o gráfico, eu tenho que entender o que acontece no domínio, e o domínio a gente sabe que é um conjunto de pontos do R2, ou seja, o plano, e aí quando a gente pensa no conjunto de pontos do R2, do plano, a gente vai ter que entender o que acontece. Minha figura, o meu gráfico é um gráfico em 3D, um gráfico tridimensional. Eu tenho 3 dimensões, que são as dimensões x, y e z. Então, para entender o que acontece no gráfico, primeiro eu tenho que entender o que acontece no domínio da função, tá bom? E aí, o esboço do gráfico da função f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado é exatamente esse aí que vocês estão vendo, tá bom? E aí, pessoal, mais uma vez eu peço desculpa porque minha mesa digitalizadora está horrível aqui, até para escrever, desenhar está horrível, tá bom? Vou ver se na próxima aula eu faço uma substituição, tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Não? Então vamos lá, continuando. Então, para nós entendermos melhor o que acontece, tá bom, na construção desses gráficos, nós temos a definição para o que nós chamamos, tá bom, de curvas de nível. E aí, o que é uma curva de nível? Uma curva de nível K de uma função de duas variáveis, onde essa função, vou enfatizar de novo, tá bom? É uma função onde nós temos o domínio contido no R2 com a obtenção de um número real como imagem. Essas curvas de nível é um conjunto de pontos do domínio da função que satisfaz esse conjunto, ó. X, Y pertencente a D, o que isso significa? Eu tenho um conjunto de pares ordenados pertencendo ao domínio da função, de tal forma que o f de xy, que é o nosso z, ele vai ser igual ao k, onde esse k ele tem que pertencer à imagem da função. Como assim, professor? Deixa eu tentar ilustrar para vocês. Por exemplo, aqui nesse plano inferior aqui, ó, a gente tem várias curvas de nível. Ou seja, aqui vocês sabem que é o domínio da minha função. Então, o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender o seguinte: vamos supor que eu tenho uma f de xy, certo? E essa f de xy, ela é igual a um k qualquer, tá bom? Supor que ela seja igual a um k. Então, esse k, ele pertence à imagem da função.
certo? Então, vamos pensar no seguinte. Quem seria a f de xy na curva de nível, por exemplo, igual a 20? Aí eu substituo K por 20, certo? O que isso quer dizer? Deixa eu tentar aqui trazer para vocês aqui, hoje está complicado, vamos lá. Vou tentar aqui trazer para vocês, ou seja, é como se eu olhasse aqui para a curva de nível 20 aqui embaixo e tentasse imaginar, poxa, o que acontece aqui, ó, na curva de nível K igual a 20, que é essa que eu coloquei aqui. Ah, professor, essa curva de nível K igual a 20, ela, quando eu projetar no gráfico, ela estará associado a isso daqui, ó, a essa região e, consequentemente, essa região. Então, lá no gráfico, quando eu for expor o gráfico da função, tá bom? Eu vou encontrar razoavelmente pela projeção do que acontece no domínio, tá bom? Isso daqui que vai acontecer lá no gráfico da função. Então, quando eu subir a curva de nível, eu tenho o seguinte, está acontecendo isso aqui no plano, consequentemente vai acontecer isso aqui no gráfico aqui superior. E aí, toda vez que eu fizer a curva de nível para um determinado valor, onde esse valor, ó, ele diz que esse K pertence à imagem, então o que isso quer dizer para a gente? Se esse K pertence à imagem, eu posso fazer ele variar de 0 até o topo aqui, que é 45. Então eu posso pensar no seguinte, quem seria a curva de nível para f de x? Quem seria a curva de nível para o k igual a 35, por exemplo? Então, minha f de xy, eu vou ter que igualar a imagem 35. E aí eu vou verificar o que acontece lá no domínio, né? Então, lá no domínio, 35 é mais ou menos essa região aqui, né? Ó. Essa região aqui. E aí lá em cima, o que acontece? Lá em cima ela tem mais ou menos esse comportamento aqui, ó, quando eu projetar. Então, para que servem essas curvas de nível, né? Para facilitar exatamente o nosso entendimento. Está acontecendo isso daqui no plano. Então, quando eu imaginar essas curvas de nível todas paralelas, eu vou conseguir entender mais ou menos o que vai ser de gráfico da minha função. Tá bom? É mais ou menos isso. Então, deixa eu continuar aqui com alguns exemplos que vocês vão entender melhor. Por exemplo, aquela função que a gente acabou de fazer, né? Que era a função f... Deixa eu só tirar aqui, desculpa. Que era a função f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? A gente trabalhou agora há pouco com essa função. O que acontece se eu tiver uma curva de nível k igual a zero? Se k igual a zero, a gente vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a zero. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho exatamente esse ponto aqui, ó. O 0, 0, né? Que aqui vai me dar o quê? X igual a zero, y igual a zero. Então eu sei que esse ponto 0, 0, ele pertence ao domínio da função. Aí quando você estiver aqui olhando para essa figura, pense em você olhando de cima para baixo, olhando para o chão, lá para o plano, lá para o domínio. Está acontecendo isso no domínio, certo? Então, quando, por exemplo, o K for igual a 1, a curva de nível igual a 1, aí o que a gente vai ter? A gente vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Essa equação aqui, acredito que vocês já tiveram a disciplina de geometria analítica, mas pelo menos viram geometria analítica lá no ensino médio. Essa equação aqui representa uma circunferência centrada na origem e de raio 1. O que é isso? É como se nós tivéssemos, por exemplo, essa circunferência aqui, ó. Olha lá, isso aqui. De raio 1. Bom,
trabalhando de cima para baixo. E aí, para todo valor de k que eu colocar, por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a, sei lá, 3/2. Certo? E aí, o que a gente vai ter aí? A gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que o raio, agora a gente vai ter que essa expressão representa uma circunferência centrada na origem e de raio igual a raiz de 3/2, ou seja, raiz de 1,5, digamos assim. Então, nós teremos uma outra circunferência centrada na origem, né, e um pouquinho maior do que a anterior. E aí você olha de cima para baixo. Quando você for pensar no gráfico, você vai pensar no seguinte: o que está acontecendo? Está acontecendo que eu tenho um pontinho bem aqui, né? Aí eu tenho toda vez uma circunferência maior e essas circunferências vão crescendo aqui, ó, e vão formando a figura que a gente quer, figura tridimensional. E aí, para todos os valores cada vez mais próximos, né, esses Ks, como eles pertencem ao domínio, né, você vai ter exatamente uma ideia, né, do que acontece no gráfico da função. Bom, seguindo aqui, ele pede agora para a gente esboçar o gráfico da função g de xy igual a 9 menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí é a mesma situação. O que a gente tem que entender? A gente tem que entender o seguinte, que quando a gente for pensar no domínio da função, o que tem que acontecer no domínio? No domínio, o que está dentro da raiz aqui tem que ser maior do que ou igual a zero. Então, nós teremos que 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado tem que ser maior do que ou igual a zero. Então, dessa forma, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar no seguinte, que o 9 tem que ser o quê? Maior do que ou igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, e aí, sem perda de generalidade, se 9 é maior do que ou igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, então, x ao quadrado mais y ao quadrado é menor do que ou igual a 9. Isso é o domínio da função. Então, quando a gente for pensar no domínio da função, o que vai aparecer lá? Vai aparecer o seguinte, que o domínio da minha função será um conjunto de pontos x, y pertencentes ao R2, ao plano, tal que esse x ao quadrado mais y ao quadrado sejam menores do que ou igual a 9. Certo? Isso aqui vai ser o meu domínio. E aí nós pensamos o seguinte, como é que vai ser o gráfico? Para o gráfico eu tenho que pensar nas curvas de nível. E aí o que são essas curvas de nível? Eu tenho que pensar no seguinte, que o meu z, né, ele vai ser exatamente igual a quem? Né? Ele vai ser exatamente igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Se a gente elevar ambos os membros ao quadrado, vai sobrar o que para a gente aqui? Vai sobrar o seguinte, vai sobrar que z ao quadrado é igual a 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Certo? Então, dessa forma, né, trazendo tudo para o primeiro membro, o que a gente vai ter? A gente vai ter que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a 9. Igual a 9, beleza. Se vocês tiverem tido a disciplina de geometria analítica, que eu creio que vocês tiveram, vocês vão entender que essa equação aqui é uma equação que representa uma esfera, né, de raio quanto?
de raio 3, certo? 3 ao quadrado, 9. Mas aí tem um detalhe, né? Para nós, só servem valores. Que valores? Porque quando eu olho para essa função aqui, eu tenho uma raiz quadrada, então eu não vou obter nunca aqui valores negativos para o g de x, y. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte, no que nós chamamos de conjunto imagem dessa função. O conjunto imagem dessa função vai ser um conjunto formado, né, por valores, né, reais não negativos. Então, é como se eu tivesse o conjunto dos números reais não negativos, que é o R+. Bom, esse vai ser o nosso conjunto. Isso quer dizer que eu vou ter só a parte da esfera como gráfico que vai ser positivo. Por isso que o nosso gráfico vai ser esse aqui, ó. Bom, a gente tem uma parte da esfera como se fosse a semisfera mesmo, só a metade da esfera, tá bom? E aí só vai nos interessar essa parte aí que está acima, porque a parte que vai ficar abaixo não vai fazer sentido para a gente. Porque eu vou ter, é como se eu tivesse imagens negativas. Como é que eu vou ter imagem negativa? Não tem como analisando por esse prisma. Bom? Então, dessa forma aí a gente já pode agora pensar em como calcular as imagens. Então, exemplo 5, né? Seja f uma função definida por f de x, y, onde f de x, y é igual a x mais y sobre x menos y, calcule. O que ele quer que a gente calcule? O f de 2, 3. Então, quem é o f de 2, 3? O que é x eu vou jogar 2 e o que é y eu vou jogar 3. Então, no f de 2, 3, a gente vai ter como resultado 2 mais 3, né, sobre 2 menos 3. E aí a gente vai encontrar o quê? 5 dividido por menos 1, onde a gente vai ter como resposta menos 5. Ou seja, o que isso quer dizer? Que se eu tenho uma função com essa cara, quando eu substituir, quando eu analisar o que acontece no ponto de coordenadas 2, 3, eu vou ter como imagem no gráfico menos 5, tá bom? Da mesma forma, eu posso analisar aqui. Quem é o f de a mais b e o f de a menos b? Ora, o que vai acontecer? Esse a mais b vai ser o nosso x, esse a menos b vai ser o nosso y. Então, quando a gente for substituir ali, vai ficar o quê? Quem é x mais y? O x é a mais b, certo? Aí mais, quem é o y? O y é a menos b, então, mais a menos b. No denominador é x menos y, então vai ser a mais b menos, como o y tem dois termos, eu vou abrir um parênteses aqui, então vai ficar a menos b. Certo? E aí, fazendo essas continhas, a gente vai ter o quê? Que b menos b é 0, cancela. Então, no numerador eu tenho a mais a, que é 2a, né? Sobre, aqui, querendo ou não, vai ficar ó, a mais b menos a mais b. Ou seja, quando eu fizer a eliminação desse parênteses, vai ficar a menos a. Então, eu vou cancelar. Quando eu eliminar esse parênteses, vai ficar menos menos b, então vai ficar mais b. Como eu tenho um b aqui, b mais b vai resultar em 2b, então simplificando tudo por 2, eu vou ter como imagem aí o a dividido por b, certo? Então essa aí é exatamente a imagem dessa função. Deixa eu só ajeitar aqui que minha mesazinha hoje está fazendo feio, certo? Para a definição agora 4, porque assim, nossa disciplina aqui, né, é a disciplina matemática 2, e esse tópico é funções de várias variáveis. Então, a gente estudou aqui, até então, as funções de duas variáveis.
Nessa definição aqui, agora, na sequência, o que a gente tem? A gente tem uma função, né, de 3 variáveis. O que é uma função de 3 variáveis? É uma função que o domínio agora não está mais contido no R2, mas está contido no R3, onde eu vou ter também como imagem um número real. E agora nós teremos uma aplicação que associa cada tripla de números reais pertencente ao domínio a um único número f de x, y, z pertencente aos reais. O conjunto do plano D agora é chamado de domínio da função e tem como conjunto agora um W, onde esse W vai ser igual a um f de x, y, z, tal que esse x, y, z pertence ao domínio. E isso daqui é o que nós chamamos de imagem de f. E aí, onde é que a gente chega? A gente chega agora na seguinte ideia, que as funções de 2 variáveis, o domínio era o plano, e a imagem, né, que é o gráfico, seria uma figura no espaço, né? Agora, aqui, nas funções de 3 variáveis, o domínio é que é algo no espaço tridimensional, é uma superfície agora, né? O domínio. E a imagem, o gráfico agora, né, é uma figura na 4ª dimensão, digamos assim, certo? Então, já é bem mais complexo. E aí, como exemplo 6, nós temos o seguinte: determine o domínio e a imagem da função. Ou seja, quem é o domínio dessa função aqui? Aí a gente tem que analisar o seguinte: o que é que eu tenho? Eu tenho uma função f de x, y, z, escrita como sendo x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Então, se a gente analisar bem aqui, qualquer x, y, z que eu for utilizar aqui, né, eu vou ter uma imagem no R4. Então, o domínio aqui vai ser todo o espaço, então, todo o R3. Ao passo que a imagem dessa função agora vai ser o quê? Se eu pensar x ao quadrado, normalmente vai dar um número positivo, o mesmo para y ao quadrado e z ao quadrado, a menos que x, y e z, todos eles sejam iguais a zero, que aí nós teríamos como resposta zero. Então, eu vou ter ou números positivos ou zero. Então, o meu conjunto imagem, tá bom? Para isso daqui será exatamente o conjunto dos números reais não negativos, tá bom? Para o exemplo 7, mesma coisa, qual é o domínio e a imagem da função? E aí, para o domínio e a imagem da função, né, a gente vai fazer o seguinte: quem vai ser o domínio? Aqui, ó. Quando a gente olhar a análise para o domínio, o que eu tenho que perceber? Eu tenho que perceber o seguinte: que para o domínio dessa função, é necessário que eu tenha aqui 1 menos x menos y menos z sejam o quê? Maiores do que ou igual a zero. É necessário que aconteça isso. Por quê? Porque não existe raiz quadrada real de número negativo. Então, eu preciso que isso aqui aconteça. Então, se isso tem que acontecer, né, o que eu posso tirar daí? Eu posso tirar o seguinte: que 1 é maior do que ou igual a x mais y, né? X mais y mais z. Então, sem perda de generalidade, né? X mais y mais z tem que ser o quê? Ora, tem que ser menor do que ou igual a 1, para que isso aconteça. Então, quem é que vai ser o meu domínio da função? Ora, como é uma função de 3 variáveis, agora, o meu domínio da função está no R3. Então, o domínio dessa função vai ser uma tripla de números, x, y, z,
pertencentes ao R3, tal que x mais y mais z sejam sempre menores do que ou igual a 1, certo? E quem seria a imagem dessa função? Ora, a imagem dessa função, imagem de f, mesma coisa. Aqui eu não posso ter números negativos, né, dentro da raiz. Então, eu vou ter ou zero, ou vai zerar aqui dentro da raiz, ou eu vou ter números positivos. Então, o meu conjunto imagem aqui, tá bom? Vai ser exatamente o conjunto dos números reais não negativos, tá bom? Para o exemplo 8, mesma coisa. Quem vai ser o domínio dessa função? Aí, ao analisar o domínio, bom, qualquer coisa, sintam-se à vontade aí, viu, para comentar. Para analisar o domínio, o que a gente vai ter que pensar aqui, né? Tem que pensar no seguinte, mesma coisa para a raiz quadrada aqui, que z quadrado menos x quadrado menos y ao quadrado tem que ser maior do que ou igual a zero. Então, por outro lado, né, ou seja, dessa forma, z ao quadrado tem que ser maior do que ou igual, né, deixa eu escrever aqui, z ao quadrado tem que ser maior do que ou igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, quem seria o domínio? Domínio da função. Como é uma função de 3 variáveis, né, vai ser uma tripla x, y, z, pertencentes ao espaço, ao R3, tal que esse z ao quadrado seja maior do que ou igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, quem seria a imagem da função? Mesma coisa que a gente analisou agora há pouco, tá? Conjunto dos números reais não negativos, tá bom? E aí nós temos exatamente aqui esses gráficos, né? Que representando, né? Exatamente o seguinte, né? Por exemplo, quem o gráfico aqui dessa função? Por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, 6, exemplo 7, ó, por exemplo, quem é o gráfico dessa função? G de x, y, z igual a 1 menos x menos y menos z. Isso é exatamente esse gráfico aqui, ó, o que acontece no domínio, melhor dizendo, o que acontece no domínio é isso daqui. Para x, h de x, y, z igual a raiz de z quadrado menos x quadrado menos y ao quadrado. Aí nós vamos ter como gráfico exatamente isso aqui, ó, que são os dois cones, digamos assim. Bom? E aí a gente vai sempre estendendo aqui as definições, né? Porque agora a gente precisa falar das curvas de nível aqui também e do gráfico. Então, o gráfico de uma função de 3 variáveis é o conjunto de pontos do R4, então na quarta dimensão, que satisfaz exatamente essa condição. Ou seja, a gente vai ter agora pontos na quarta dimensão, onde x, y, z e w pertencem ao R4, de tal forma que o w é o f de x, y, z. Bom, dessa forma, dizemos que o gráfico de f é uma superfície do R4. Definição 6, uma superfície de nível k de uma função de 3 variáveis é uma função que tem domínio no R3, né? E é o conjunto de pontos do domínio que satisfaz exatamente a seguinte denotação: x, y, z pertencente ao domínio, de tal forma que f de x, y, z igual a um k, com esse k pertencendo aos reais. Tá bom? E aí, para ilustrar essa situação, nós temos o seguinte: qual a superfície de nível 1
da função definida por f de x, y, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Ora, a gente sabe o seguinte, que a superfície de nível 1 de uma função de 3 variáveis, a gente vai considerar isso, f de x, y, z igual a 1. Isso vai nos indicar o seguinte, quem é f de x, y, z? Ora, f de x, y, z é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Se é igual a 1, então eu escrevo igual a 1. Agora, o que representa isso daí? Né? O que representa x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado? Qual é a superfície de nível 1 dessa função? É exatamente essa figura, né? Essa esfera aqui, que a gente vai ter no caso, aqui, uma esfera, né, de raio 1. Então, o gráfico vai ser exatamente isso daqui. Bom? Bom, e aí, dessa forma, quem seria aí a superfície de nível 2 dessa função aqui, Vamos lá. A superfície de nível 2 dessa função, aí é a mesma coisa, eu preciso de um h de x, y, z igual a quanto? Isso aqui eu preciso que ela seja igual a 2, tá? Mas quem é a minha h de x, y, z? Ora, minha h de x, y, z é a raiz quadrada de z ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Isso aqui igual a 2. Se a gente elevar ambos os membros ao quadrado, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que z ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, 4. Então, a gente vai ter isso daqui, Agora, isso daí representa o quê? E aí a gente vai ter no domínio, ou seja, superfície de nível 2, esse hiperboloide, digamos assim, né? Que é essa primeira figura aqui, É o hiperboloide de duas folhas. Nós chamamos hiperboloide de duas folhas. Bom? E aí, com isso, a gente encerra a primeira parte aqui, tá bom? Dessas funções de várias variáveis, tá bom?